Você já ouviu falar sobre a peste negra? Peste negra, ou como também era conhecida, peste bubônica, foi uma doença que causou a morte de milhões de pessoas. E segundo estatística, 1/3 da Europa inteira foi morta por essa doença. Mas de onde surgiu a peste negra? Quais eram os sintomas dessa doença? E a doença pode voltar? Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai entender o que foi a peste negra. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Como surgiu a peste negra? Como comentei no começo do vídeo, a peste negra também era conhecida como peste bubônica. Essa peste é uma doença causada pelo Yersinia pestis, uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. E é muito importante ressaltar que essa doença atingiu e teve seu auge no século XIV. E nessa época a limpeza das cidades, principalmente europeias, não era algo muito realizado. As cidades eram muito sujas e por conta disso era muito comum existir infestações de ratos. E foram através desses ratos que a doença teve força para contaminar. A peste era transmitida de duas formas. A primeira forma era conhecida como peste bubônica, parecido com o nome da doença. Nessa forma, a transmissão era feita pelo contato com as pulgas ou ratos infectados. Quando ocorria a transmissão, surgiam os infectados gânglios que acumulavam sangue negro, principalmente nas axilas. Já a segunda forma era chamada de peste pneumônica. A doença era contraída pelas vias respiratórias a partir do contato com outra pessoa infectada. Existem muitas e diferentes teorias sobre o local exato de onde surgiu a doença. Porém, historiadores acreditam que a peste negra surgiu na Ásia Central, especificamente na China, e que foi a partir do século XIV que ela se espalhou por terra e por mar, pelo Oriente. Nas regiões como China, Mongólia, Síria e Egito, a doença causou a morte de cerca de 24 milhões de pessoas. A doença chegou até os europeus, segundo historiadores, por meio de um conflito que aconteceu em Cafa, uma colônia genovenesa localizada na Crimeia. Em 1343, Cafa foi cercada por tropas tártaras do Khanado da Horda Dourada. O conflito seguiu até que em 1346 as tropas tártaras começaram a morrer devido a um surto de peste negra. Os tártaros decidiram utilizar a doença como uma arma e lançaram cadáveres de pessoas contaminadas para dentro da cidade. O resultado desse ataque com contaminados foi imediato. E a cidade de Cafa também começou a sofrer perante o surto de peste. Para fugir da doença, moradores da cidade de Gênova, que estavam na disputa em Cafa, começaram a abandonar Cafa, retornando para a Península Itálica. Nesse retorno, os genoveneses levaram a doença para locais como Constantinopla, Gênova e Marsella, o que resultou na contaminação por todo o continente europeu. Contaminação de toda a Europa. Um local que foi muito responsável pela disseminação da doença foram os portos. A partir dos portos do litoral mediterrâneo, a peste negra se espalhou pela Europa. Em 1347, a doença chegou a Sicília, ilha ao sul da Península Itálica. Em 1348, chegou a Marsella, sul da França. Em 1349, alcançou Gênova e o norte da Itália e a partir daí se espalhou por toda a Europa. A difusão dessa doença levou morte por todo o continente europeu. Ninguém sabia do que essa doença se tratava e o que ela causava. Algumas pessoas falavam que a peste era um castigo divino e teve outros que acusavam os judeus de serem os responsáveis.
Os europeus começaram a perceber que a doença era altamente contagiosa e que uma pessoa infectada poderia facilmente transmitir por via respiratória ou por suas roupas a doença para os outros. A pessoa que contraía a doença falecia em questão de dias ou até mesmo em questão de horas após os primeiros sintomas. Quando começaram a perceber que o contato com os doentes contribuía para a transmissão da doença, as famílias pararam de se reunir à beira daqueles que estavam doentes. Reuniões de funerais também acabaram e os que tratavam dos doentes passaram a utilizar roupas específicas feitas de couro para impedir que as secreções dos doentes penetrassem no tecido. Eu acredito que você já deve ter visto uma foto de alguém usando uma roupa assim. Bem, essa roupa começou a ser utilizada pelos médicos na época da peste. Eles utilizavam uma máscara em forma de bico de pássaro que era preenchido com ervas aromáticas. Eles acreditavam que essas roupas evitavam a contaminação da doença. Os padres foram um dos grupos que mais sofreram, pois tinham contato direto com os doentes e com os corpos dos que faleciam. Como muitos dos padres viviam em mosteiros, locais que haviam uma grande aglomeração de religiosos, quando um padre contraía a doença, ela era rapidamente transmitida para os outros. Isso afetava os rituais funerários praticados, já que não haviam sacerdotes para atender a quantidade de mortos. Além de não haver sacerdotes suficientes, não existiam coveiros. Por isso, os sepultamentos começaram a ser realizados em massas, em valas comuns, por conta da quantidade de pessoas que morriam. Porém, começaram a perceber que os cadáveres também poderiam transmitir a doença. Muitos começaram a incendiar os corpos dos falecidos, as roupas utilizadas e outros itens que os doentes usavam. Muitas das pessoas que estavam doentes começaram a ser isoladas, não podendo ter mais contato com suas famílias. Quais os sintomas da peste negra? Bem, vamos entender agora quais eram os sintomas de quem estava com a doença. O médico Drauzio Varela afirma que a peste negra é uma doença que pode causar febre de 41 graus, vômitos com a presença de sangue e complicações no pulmão. Os doentes também tinham regiões inchadas no corpo chamadas de bubons, e vem daí o nome de bubônica. O nome peste negra faz referência às manchas negras que apareciam no corpo das vítimas que contraíam a doença. Consequências da doença e últimos relatos. O primeiro e maior surto de peste negra ocorreu entre 1348 e 1350. Porém, outros surtos aconteceram ao longo de todo o século XIV. A peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720. Quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. As estimativas tradicionais falam que a doença foi responsável pela redução de 1/3 da população do continente europeu. Porém, existem novos dados demonstrando que a quantidade de mortos possa ter sido maior do que isso. Existem dados que dizem que em alguns locais, como a Inglaterra, a doença causou a morte de cerca de 70% do país. A peste negra nunca terminou, porém ela diminuiu a sua gravidade e vítimas a partir do momento que os municípios passaram a ser limpos corretamente. O saneamento e tratamento das águas foram implementados. Levou mais de 200 anos até que a Europa conseguisse restabelecer seus habitantes para o número anterior à peste. A peste bubônica ainda não foi erradicada em muitas partes do mundo. Surtos pequenos ainda ocorrem, porém são controláveis. Hoje em dia existem antibióticos que são capazes de tratar a doença. O Brasil teve uma epidemia de peste bubônica entre 1900 e 1907.
A doença foi provavelmente trazida para o país por navios brasileiros que comercializavam na cidade do Porto, em Portugal. Para combater a peste, o governo brasileiro tomou medidas como quarentena de 20 dias para todos os navios que saíssem de portos portugueses e espanhóis, desinfecção rigorosa para todos os navios e a exterminação de ratos com gases tóxicos. O médico brasileiro Oswaldo Cruz produziu um soro contra a peste no Instituto de Manguinhos, que hoje é a Fiocruz. O Brasil não registra casos humanos de peste desde 2005, quando o último caso ocorreu no município de Pedra Branca, lá no Ceará. Agora eu quero saber de você. Você conhecia a história da peste negra? Você sabia como originou a doença? Se tiver alguma sugestão de vídeo para eu fazer, deixa aqui nos comentários. Sua ajuda é sempre bem-vinda. Bem, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe o vídeo, principalmente com aquela pessoa que você sabe que vai gostar de conhecer a história da peste negra. Me siga aqui e nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, dê uma olhada em mais algum vídeo que eu tenho aqui. Vai que você gosta de mais algum. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!